incrível jornada com Gary Kent. Esse é um dos capítulos mais sombrios da história. Anos 70 depois de Cristo, 4 legiões romanas cercam Jerusalém. Sob o comando do general Tito, os soldados destroem a cidade e o templo. Mais de 1 milhão de pessoas morrem. A queda de Jerusalém. Uma história de oportunidades perdidas e de avisos esquecidos. Um presságio. A queda de Jerusalém. Parte 3. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito cercou Jerusalém com seu exército e lançou toda a força e o poder do Império Romano contra a cidade e seus habitantes rebeldes. Uma variedade devastadora e mortífera de armamentos romanos foi direcionada à cidade. Isso incluía enormes catapultas de madeira, manuseadas por equipes especializadas que bombardeavam a cidade com pedras de até 80 quilos, causando danos a construções e ferindo cidadãos. Além disso, havia as torres de cerco, que tinham uma forma retangular, com 4 rodas para facilitar seu transporte. Eram levadas até as muralhas da cidade. Lá dentro cabiam muitos soldados, e as torres eram altas o suficiente para que os arqueiros em seu interior atirassem flechas diretamente na cidade. Elas também tinham diferentes andares com plataformas que permitiam que os soldados escalassem as muralhas e adentrassem a cidade. Os romanos também tinham arietes, que eram usados para esmurrar e destruir as muralhas e portões da cidade, permitindo que os soldados invadissem e tomassem a cidade. Além desse arsenal mortífero, Tito comandava cerca de 80 mil soldados escravizados e auxiliares de batalha, o que incluía 4 legiões. Os soldados eram hábeis em usar seus escudos na formação tartaruga, que os protegia e permitia que eles avançassem e se aproximassem da cidade. O cerco era montado com vigor. Ninguém poderia deixar a cidade, e nenhum alimento ou água poderia entrar na cidade. Durante o cerco, houve inanição em massa. Por conta disso, os habitantes de Jerusalém ficaram tão desesperados que houve canibalismo, e algumas mães até devoraram seus próprios filhos. Quando os romanos finalmente atravessaram as muralhas e invadiram a cidade, eles mataram e saquearam sem piedade. Ninguém foi poupado. O historiador Joséfo, que foi testemunha ocular do evento, afirma que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas no ataque. De igual forma, nenhuma construção foi poupada. Depois de um violento combate corpo a corpo, até mesmo o templo sagrado foi profanado, saqueado e completamente queimado. E a menorá dourada e outros tesouros do templo foram levados para Roma como espólios de guerra. De muitas formas, Jerusalém foi o centro do início do movimento cristão. Mas com a queda catastrófica da cidade, esse não seria mais o caso. Mas, contra todas as probabilidades, a incipiente igreja cristã conseguiu sobreviver e então prosperar, se espalhando por todo o Império Romano e, por fim, pelo mundo. Como isso aconteceu? E qual foi o segredo do sucesso do cristianismo? Nos acompanhe, vamos explorar a história da igreja cristã após a queda de Jerusalém, adentrando os primeiros séculos. E encontraremos respostas para essas e outras perguntas na terceira e última parte da nossa série sobre a queda de Jerusalém. Os primeiros cristãos. Os degraus da arena em Cartago estavam simplesmente lotados de espectadores entusiasmados para um dia de entretenimento sob o sol brilhante do norte da África. E eles tinham muito o que comemorar, muito a agradecer. Eles faziam parte do maior império que já havia existido na face da terra. E Cartago era um monumento à grandeza romana.
Mas atrás de um pequeno portão trancado, que dava acesso direto ao centro da arena, uma infinidade de passagens levava a uma variedade de pequenas celas situadas embaixo das arquibancadas. Lá, sob os pés dos espectadores, o clima era mais sombrio, carregado tanto de tristeza quanto de terror. O calor era insuportável e os prisioneiros tinham dificuldades para respirar. Havia 5 pessoas, 2 mulheres e 3 homens. Eles tinham sido presos pelo crime de serem cristãos. O Império não só odiava o cristianismo, como também se recusava a descansar até que ele fosse destruído da forma mais cruel possível. Os 5 prisioneiros seriam executados de uma forma que entusiasmasse a população romana. Eles serviriam de alimento para feras selvagens nos jogos militares realizados na Arena de Cartago, em homenagem ao aniversário do imperador Sétimo Severo. Quando os cristãos marcharam para dentro da arena, a multidão foi à loucura, assistindo aos prisioneiros que cambaleavam. Os guardas romanos os colocaram no centro da arena e trancaram os portões atrás deles. A multidão ficou em silêncio. Todos ouvem o som de correntes de ferro sendo erguidas e de um segundo portão sendo elevado. Esse portão liberou leões na arena. E enquanto a multidão assistia a tudo com uma sede de sangue incontrolável, os leões despedaçavam os cristãos. Não era fácil ser cristão nos primeiros séculos do primeiro milênio. A liberdade religiosa era algo inédito no Império Romano. Como os primeiros cristãos conseguiram sobreviver a séculos de tormenta? Bom, quando Jesus se sentou no Monte das Oliveiras e compartilhou com seus discípulos qual seria o trágico destino de Jerusalém, ele contou a eles tanto sobre sua segunda vinda quanto sobre a perseguição que seus seguidores enfrentariam. Olhando através dos séculos, ele viu em uma visão profética a terrível perseguição pela qual a igreja cristã passaria. Ele sabia o que isso custaria às pessoas que escolhessem segui-lo. Jesus descreveu a história da igreja primitiva nessas poucas frases poderosas, encontradas em Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus podia ver o futuro e previu que seus discípulos teriam que enfrentar muitos desafios, e suas previsões eram terrivelmente precisas. O principal motivo para grande parte da perseguição que a igreja enfrentou no início foi o nível de ruptura que o cristianismo introduzia no mundo romano. O cristianismo era visto como algo novo, desafiador e até inquietante. Sabe, os cristãos adoravam um Deus desconhecido, um Deus invisível, um Deus que não era feito por mãos humanas. Um Deus que não era nada parecido com os deuses romanos, ídolos feitos à mão, em pedra, madeira, ouro e prata. E a religião cristã afastou muitas pessoas da adoração aos deuses romanos, o que incluía a adoração aos imperadores romanos. Mais tarde, parte dos cristãos se recusou a adorar a figura do imperador. E isso garantiu a eles um lugar entre os membros mais desprezados e perseguidos do Império Romano. O livro bíblico de Hebreus descreve a experiência da igreja cristã primitiva com essas palavras: outros sofreram escárnio e açoites, e foram até acorrentados e aprisionados. Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada. A primeira onda de perseguição começou sob os líderes judeus em Jerusalém, na época do apedrejamento de Estevão. Aumentou com o imperador Nero e continuou com vários graus de intensidade ao longo dos primeiros séculos. Nero justificou suas perseguições, acusando os cristãos de causar o incêndio que queimou a maior parte de Roma e acusando falsamente os cristãos de outros crimes graves. Eles foram acusados de serem a causa de todos os desastres naturais que ocorreram durante todo o Império, simplesmente porque sua adoração a um Deus desconhecido e invisível supostamente teria irritado os deuses e deusas de Roma. Eles também foram acusados de se rebelarem contra o Império e o Imperador, porque se recusavam a se curvar e a adorar o Imperador. Milhares de cristãos foram entregues às autoridades por vizinhos e amigos desconfiados.
Milhares de cristãos foram lançados às feras selvagens em arenas por todo o império. Outros foram queimados vivos em anfiteatros com uma multidão de espectadores torcendo por suas mortes. A crucificação também era um método de tortura e morte popular para muitos cristãos. Muitas vezes a tortura e a aniquilação de cristãos eram os principais entretenimentos em festivais públicos. Contudo, em vez de acabar com o movimento, a perseguição parecia apenas aumentar sua propagação. Tertuliano, um dos primeiros cristãos, escreveu essas palavras sobre a perseguição que os cristãos enfrentavam. Vocês podem nos matar, nos torturar, nos condenar. Mas quanto mais formos ceifados por vocês, mais cresceremos em números. O sangue dos cristãos é semente. Para cada cristão que foi queimado, açoitado, crucificado ou torturado, dezenas de outras pessoas se levantaram para tomar seu lugar. A igreja cresceu e prosperou apesar dos golpes devastadores desferidos pelo Império Romano contra ela. Mas esse período do cristianismo não foi marcado apenas por perseguições. Também foi uma época de crescimento e pureza espiritual sem precedentes. Durante os primeiros 2 ou 3 séculos do primeiro milênio, a igreja prosperou de uma forma nunca mais vista igual. Mas o que levou a esse crescimento e a essa pureza? Bom, o livro do Apocalipse nos dá algumas respostas muito interessantes. Embora o livro do Apocalipse seja principalmente um livro profético expresso em símbolos, ele começa com uma série de mensagens enviadas por Jesus à igreja primitiva. Essas mensagens foram planejadas para encorajar, fortalecer e guiar a igreja pelas provações que viriam e para nos fornecer uma visão mais profunda das condições da igreja primitiva e dos desafios que ela enfrentou. A primeira mensagem foi dirigida à igreja em Éfeso. Essa congregação nos oferece um bom exemplo do que a igreja primitiva enfrentava. Éfeso era uma cidade portuária vibrante, conhecida tanto por sua opulência quanto por sua grandeza. Rica em comércio e cultura, ela foi um dos centros de comércio mais importantes ao longo da rota comercial do Império. Mas a construção mais famosa de Éfeso foi o Templo de Ártemis, conhecida como Diana pelos romanos. A cidade era o principal local para a adoração da deusa considerada a divindade ligada à caça, ao parto, aos animais selvagens e à castidade. Quando o apóstolo Paulo visitou a cidade por volta do ano 52 d.C., ela era uma metrópole urbana devotada à adoração de Ártemis. Havia também uma pequena presença cristã na cidade que Paulo encorajou e com quem ele trabalhou para garantir que ela crescesse e se fortalecesse. A Bíblia nos diz que ele, apóstolo Paulo, entrou na sinagoga e por 3 meses falou com coragem, argumentando e persuadindo-os sobre o reino de Deus. Quando os ensinamentos do cristianismo começaram a se espalhar pela cidade, muitas pessoas começaram a mudar de estilo de vida. Um exemplo disso é encontrado em Atos, capítulo 19, versículo 19, que dizia: "E vários daqueles que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram à vista de todos. E calculado o valor deles, descobriram que chegava a 50.000 peças de prata." Essa revolução social logo começou a impactar a economia local. O crescimento da igreja levou a um grande declínio na compra dos ídolos de Ártemis ou Diana e outras mercadorias relacionadas a ela que eram vendidas fora do templo de Ártemis no coração de Éfeso. Um ourives chamado Demétrio, que produzia esses ídolos, reuniu a Associação dos Ourives e debateu sobre a diminuição de vendas, afirmando: "Vós sabeis que deste negócio tiramos nosso sustento, e vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado grande parte da população, dizendo que os verdadeiros deuses não são feitos pelas mãos." De repente, a adoração a Ártemis tinha uma verdadeira competição. A queda na venda de ídolos de prata era só um sintoma da mudança de ideias na cidade. Fervilhando sob a superfície dessa devoção a Ártemis,
havia uma resistência a mudanças. A ordem natural das coisas vinha sendo desafiada por uma nova religião, e alguns efésios não gostaram nada disso. Na antiga cultura greco-romana, a religião desempenhava um papel vital em quase todas as facetas da vida. Havia festas e festivais dedicados aos diversos deuses e deusas. Os dias sagrados eram celebrados e as pessoas frequentavam os templos. Os ídolos estavam em toda parte e era costume parar em um santuário e adorar qualquer deus que estivesse em exibição naquele canto específico da cidade. Assim, se tornar cristão era revolucionário. Mudava todo o estilo de vida de alguém. Enquanto os romanos adoravam deuses manipuladores e caprichosos, os cristãos adoravam um Deus que tinha tanto amor por eles que se tornou um deles e morreu por eles em uma cruz romana. A mensagem cristã era uma boa nova. A boa nova de que não importa quantas dúvidas ou medos você tenha, ou quantos erros ou pecados você já cometeu. Se você aceitar Jesus e confiar plenamente nele, ele diz que nada vai separar você do amor dele. Não importa o que você enfrente na vida, você nunca enfrentará sozinho. Esta é a boa nova. Você está perdoado e está livre. Deus é por você e ele nunca deixará de amá-lo. Essa boa nova se encontra no cerne da fé cristã. Numa época em que ser cristão era impopular e perigoso, milhares de pessoas abraçaram esse novo movimento porque encontraram uma religião que satisfazia os anseios mais profundos de seus corações. A crença em Jesus lhes trouxe paz interior e felicidade duradoura. João, como os outros discípulos, sentiu pessoalmente a alegria da comunhão com Jesus. Foi isso que o motivou a compartilhar as boas novas de um Salvador. Isso também foi o que motivou outros cristãos a não só compartilharem sua fé, mas também se agarrarem a ela apesar da perseguição. Então, como os primeiros cristãos conseguiram se conectar com Jesus, mesmo quando ele não estava fisicamente presente? Bom, primeiro, Jesus tinha prometido enviar o Conselheiro, o Espírito Santo, como seu representante. Então sua presença estava sempre com eles. Em João capítulo 14, versículos 16 a 18, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para ficar convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita em vós e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu virei por vós." Jesus prometeu enviar o Espírito Santo a seus seguidores. O próprio Jesus estaria presente para eles na forma de seu Espírito e os confortaria e os ajudaria a enfrentar os desafios pelos quais eles passariam. Mas não foi somente a presença do Espírito Santo em seus corações que ajudou os cristãos a se conectarem com Jesus. Também foi o poder da Palavra de Deus que eles tinham na forma do Antigo Testamento, dos Evangelhos e das várias cartas escritas pelos apóstolos às igrejas. Durante seu tempo na terra, Jesus disse a seus discípulos: "Vós examinais as Escrituras, porque credes que nelas encontrareis a vida eterna, e são elas que testificam de mim." A melhor maneira de viver a comunhão com Jesus é por meio das Escrituras, e foi exatamente isso que a igreja primitiva fez. Eles passaram tempo estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, não de forma superficial e sim de forma aprofundada. Embora a igreja primitiva tenha passado por desafios significativos, eles não se desgastaram ou desistiram de sua fé. Porque, de forma cuidadosa e diligente, eles basearam suas crenças na Palavra de Deus. Escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo instruiu: "Por fim, sede fortes no Senhor e na força de seu poder. Vesti toda a armadura de Deus para que podeis resistir às ciladas do diabo. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Quando um soldado ia para a batalha naquela época, sua espada era tanto uma arma de ataque quanto de defesa. Ela não servia somente para atacar um inimigo,
mas também para repelir um ataque. A Bíblia nos diz que somos todos soldados envolvidos numa batalha espiritual. Porque não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas presentes, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. A palavra de Deus é nossa arma neste conflito cósmico. Foi a arma que a igreja primitiva usou para lutar contra os poderes das trevas. Mas as forças das trevas não poderiam triunfar frente à palavra de Deus, a Bíblia. Ela não só apresentou a verdade a todos os que estavam dispostos a ouvi-la, mas também transformou a vida de todos aqueles que escolheram segui-la. Um exemplo poderoso da fé e coragem da igreja cristã primitiva é a história de Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, uma cidade na Ásia Menor, que hoje é conhecida como a cidade de Izmir, na Turquia. Policarpo tinha cerca de 86 anos quando se tornou mártir. Ele provavelmente foi o último cristão vivo a ter conhecido um dos 12 apóstolos, tendo sido discípulo do apóstolo João. Policarpo foi preso e levado ao procônsul romano, cujo coração se amoleceu quando viu o idoso cristão. Na tentativa de oferecer a ele uma escapatória, o procônsul o encorajou a queimar incenso a César e jurar fidelidade a ele. Jure por César, o procônsul requisitou. Renegue o seu Cristo, e eu o libertarei. Quando Policarpo ouviu isso, ele fixou o olhar no jovem e impaciente procônsul e disse: Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me abandonou. Como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador? Policarpo foi levado para a arena e amarrado à estaca em que ele foi queimado diante de uma multidão de espectadores que clamava por seu sangue. Após sua morte, a igreja de Esmirna continuou a crescer. Infelizmente, não demorou muito para que a igreja fosse atacada de uma forma muito mais insidiosa. Enquanto a perseguição auxiliou a igreja a crescer e a prosperar, a paz, em troca do compromisso espiritual, provou ser sua ruína. O apóstolo Paulo advertiu os líderes da igreja em Éfeso que essa ameaça pairava no horizonte e os encarregou de salvaguardar a pureza da igreja. Eu sei que, após a minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vós, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Lenta e insidiosamente, o perigo penetrou a igreja na forma da mistura de cristianismo e do paganismo. Durante os primeiros anos do movimento, a palavra de Deus tinha sido o alicerce sobre o qual a igreja foi construída. Mas, depois da conversão do imperador Constantino, a religião e as práticas pagãs romanas começaram a se infiltrar na igreja. Em pouco tempo, as tradições pagãs tomaram o lugar da palavra de Deus. E a igreja, antes pura e verdadeira, mergulhou em uma escuridão cada vez mais profunda. Por que é tão importante para a igreja em todas as épocas ter uma base firme na Bíblia, a única palavra de Deus? Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse essas palavras a seus discípulos: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade traz liberdade. É simples assim. Para que possamos prosperar e não apenas sobreviver, precisamos ter a luz da verdade. Mas onde encontramos a verdade? Mais uma vez, Jesus nos dá a resposta em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. Em suas páginas você encontrará as respostas para todas as perguntas mais importantes da vida. A igreja primitiva cresceu e prosperou porque era um movimento fundamentado na palavra de Deus. Os primeiros cristãos eram corajosos e se mantinham firmes diante de terríveis provações porque faziam da palavra de Deus a base de suas vidas. Vivemos num mundo repleto de problemas. Para onde quer que olhemos,
vemos sofrimento, tristeza, doença e morte. Para onde quer que olhemos, vemos as divisões entre verdadeiro e falso, fato e ficção, começando a se dissipar. Nosso mundo precisa de uma base sólida. Precisamos construir em cima de alguma coisa que resistirá às tempestades que virão. A Bíblia é o alicerce mais seguro que você encontrará. Querido Pai Celestial, agradecemos por sua palavra, a Bíblia, e pela influência positiva que ela pode ter em nossas vidas. Agradecemos pelas boas novas sobre Jesus e como ele pode trazer paz e felicidade para nossas vidas. Por favor, conceda a cada um de nós essa paz e felicidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil.